E aí, vamos estudar a lição? Terça-feira chegou, estamos juntinhos aqui para debulhar o conteúdo bíblico apresentado hoje em Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao 30. Gente, o conteúdo traz-nos uma história assim que mexe com a gente. Parece até que Jesus chamou a mulher de cachorrinha. Primeiro tem que dar o alimento para os filhos. Se Jesus falou primeiro, é porque tinha um segundo passo. Aí a mulher, pois é, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus parece ter chamado a mulher de cachorrinha quando disse que primeiro era para os filhos, depois eram para os cachorrinhos. E a mulher, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Perceba que ela não se irritou com Jesus com o termo cachorrinho, porque era um termo carinhoso que atribuía ao animal que estava dentro de casa no convívio familiar. Não é um vira-lata que está na rua, um animal de rua qualquer. É alguém que faz parte do convívio familiar e que come das migalhas que caem da mesa. Mas, na verdade, esta mulher, ao invés de se sentir rechaçada, ela, na verdade, manifestou uma fé extraordinária, porque ela queria que a sua filha fosse curada, mesmo à distância, que Jesus emitisse um comando para restaurar a saúde de sua filha, que estava gravemente enferma, à beira da morte. E tendo isso em vista, ela disse, Senhor, eu quero só a migalha, não precisa me dar o pão, não, é só a migalha que cai. E ela tinha tanta fé em Jesus, que migalha para ela já simbolizava o suficiente para restabelecer a saúde da filha, livrando-a da morte. Se migalha é um milagre capaz de livrar a filha dela da morte e ela acreditava nisso, significava então o poder real de Jesus, significava o quê? Se migalha livra alguém da morte, e o pão de verdade, o que faria? Ela estava dizendo que o poder de Jesus era tão extraordinário que uma migalhinha deste poder era suficiente para restaurar a filha dela, quanto mais se fosse o pão por completo. Ela estava dizendo, Senhor, o Senhor é poderoso demais, eu só quero um pouquinho, eu só quero um pouquinho. Jesus elogiou a fé extraordinária desta mulher. E olha, o comentário do último parágrafo para mim é top, diz assim, por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que aquela que era considerada como a rejeitada de Israel não era mais estranha. Os judeus consideravam ela como rejeitada por não fazer parte do povo judeu. E Jesus colocou isso em perspectiva para saber qual era a reação dela. E ela não se achou rejeitada. Ela queria um pouco do poder de Deus, ainda que fosse um pedacinho, como se fosse uma migalha. Mas ela era uma filha da família de Deus, foi o que Jesus deixou bem claro. E como última frase eu digo para você, e como filha tinha o privilégio de participar das dádivas do Pai. Nós temos o privilégio de participar das dádivas do Pai. E olha, Deus é tão poderoso que se a gente pegar só uma migalhinha, já está valendo demais. Que Ele nos abençoe neste dia, como só Ele sabe, como só Ele pode. Ora comigo, Pai querido, obrigado pelo Teu poder à nossa disposição. Obrigado pela Tua capacidade em nos abençoar e o Teu desejo de fazer isso em nome de Jesus.